Sejam todos bem-vindos à Netcom e nós estamos com a disciplina de pré-cálculo. Sou Paulo Fernandes e nessa aula nós veremos o plano de ensino e a introdução da disciplina. A disciplina do curso de Engenharia Eletrônica, a disciplina de pré-cálculo, ela tem 80 horas trimestrais e a ementa do curso, a ementa da disciplina, ela envolve os conjuntos numéricos, conjuntos de números naturais, inteiros, racionais e irracionais, funções, conceitos e aplicações de algumas funções, ok? Função afim, função quadrática, polinomial, trigonometria, que também tem funções, também são representadas em funções, os números e o conjunto dos números complexos, ok? Esse é o plano de ensino e a ementa do curso, a ementa da disciplina. Vamos lá. Como introdução, nós vamos ver uma experiência. Tem um vídeo da experiência, peço a todos que vejam o vídeo da experiência e antes de iniciar, procure um local calmo e tranquilo para que você possa ouvir e compreender bem a disciplina. Então, o que foi feito nesse experimento? Foi utilizado um cabo USB cortado, um potenciômetro, um LED, certo? Que é um diodo emissor de luz, ele brilha, e um motor DC, um motor que ele vai girar com corrente contínua. Então, no cabo USB, ele foi ligado o fio VCC, o fio positivo dele, a um potenciômetro com variação de 9. Essa variação foi medida de 0 até 9,6 kΩ, ou aproximadamente 10 kΩ. A tensão do cabo foi medida em 5 volts, certo? O fio GND, ou terra comum, do cabo USB, ele foi ligado também no fio GND do motor CC, do motor DC. E o motor DC nós vimos pelo datasheet que ele gira com a tensão, ele tem seu giro máximo em uma tensão de 3,6 volts. Então foi ligado em sequência, ligado também ao motor em paralelo o LED junto com o motor DC. Assim, quando a tensão passar, vai alimentar tanto o LED quanto o motor DC. E o que é que foi visto? Cada vez que eu ia reduzindo a minha resistência em kΩ, saía de 9,6 kΩ, ia descendo, o motor não acontecia nada, até que chegou em uma resistência de 1,5 kΩ. Nisto, o motor começou a girar. Nesse ponto foi medida a tensão, e a tensão foi de 1,5 volts. Então, eu posso representar isso no gráfico, onde eu pego o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, e marco a minha resistência do potenciômetro em 1,5 kΩ e vejo o que é que apareceu em tensão no circuito. A tensão do circuito medida foi 1,5 volts no início do giro do nosso motor. Então, no eixo das ordenadas, eu marco o ponto em 1,5 volts. E vou reduzindo o meu potenciômetro até zero. Quando ele chega em zero, eu vi que a tensão foi de 5 volts. Com a resistência de 0 ohm, eu tenho uma tensão de 5 volts, o que pode ser visto. Então, se eu tiver apenas esses dois pontos, se eu traçar uma linha entre eles, eu tenho todas as infinitas possibilidades entre 0 volt, entre 0 kΩ em 1,5 kΩ para todas as respostas na diferença de potencial, na tensão. Por exemplo, se eu quiser um valor, eu posso simplesmente puxar uma linha no valor em kΩ e ver qual o resultado que aparece em volts. Se eu quiser, por exemplo, a 1 kΩ, basta eu subir, ver qual é o ponto que cruza na reta e seguir esse espelhamento até a tensão, até a DDP. E eu vou ver que aqui vai ter aproximadamente 3,2 volts. Assim, qualquer possibilidade, 1,2 kΩ, 0,5 kΩ, eu posso ter a minha tensão. Eu não preciso medir de novo com essa resistência. A partir desse gráfico, eu posso extrair diversas respostas. E esse gráfico é utilizado para N coisas. Mas para ter um maior conhecimento sobre esse gráfico, sobre o funcionamento do motor, sobre não apenas a matemática, mas a física envolvida, a forma como isto funciona, é necessário ter um conhecimento básico e um pouco mais profundo sobre os números, sobre os conjuntos numéricos, sobre os tipos de funções, sobre trigonometria, que também é utilizada, até sobre o número complexo para aplicações, por exemplo, em circuitos de corrente alternada, que são utilizados em nossas residências, em indústrias.
em circuito de TV, várias áreas da eletrônica de potência. Então, tudo isso está relacionado a um conhecimento básico, que é o que essa disciplina ela se propõe a fazer, a lembrar o que já foi abordado no ensino fundamental e médio, dando uma visão mais profunda sobre ele e fazendo com que tenha aplicações no mundo prático. Okay? Se não foi feito no ensino médio, mas agora nós vamos ver uma aplicação mais prática. Okay? Então, com isso, terminamos a nossa introdução. E dando continuidade, nós estamos com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são aqueles números que eles variam entre 0 até infinito. Infinito é um número que não acaba. 3 milhões, 4 milhões, e sai subindo. Mas ele só varia de 1 em 1 unidade, de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 e assim até o infinito. Então, todas as propriedades matemáticas também estão relacionadas com ele. Então, você tem soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, radiciação, porém com uma propriedade interessante. Na subtração, por exemplo, eu tenho 5 menos 3, é verdade. Porém, 3 menos 5 não aparece, não existe nos números naturais. Os números naturais vão de 0 ao infinito positivos. Então, todos os números positivos contando de 1 em 1. Também na multiplicação você vai ter 2 vezes 3, por exemplo, 10 dividido por 2. Porém, 2 dividido por 10 não existe nos números naturais. Em potenciação e radiciação também você vai ter raiz de 4, vai ter 3 ao quadrado, raiz de 4 é 2, 3 ao cubo é 9, é verdade. Porém, raiz de 2, raiz de 3 não existe nos números naturais. Como também você vai ter 0 dividido por 10. Isso existe, vai dar 0. Se eu tiver nada e dividir para 10 pessoas, cada um ficará com nada. Porém, 10 dividido para 0 não existe, não é possível. Eu não posso pegar uma coisa que existe e transformar ela em algo que não existe, em nada. Não posso pegar uma laranja e dividir, fazer com que ela se transforme em nada. Não é possível. Eu posso dividir em partes muito pequenas que se aproximem de 0, de nada, mas nada em si não. Como, por exemplo, um fato interessante da potência. 2 elevado a 0 é igual a 1. Por que 2 elevado a 0 é igual a 1? Porque 2 elevado a 0, pela regra da potência, pela propriedade da potência, o que é que nós vamos ter? Isso vai ser igual a x dividido por x. Só que x sozinho, ele também é um número multiplicado por 1, multiplica 1, divide 1 e elevado a 1. Então ficaria x elevado a 1 sobre x elevado a 1. Pela propriedade da potência, eu repito a base e vou subtrair os expoentes. 1 menos 1 é 0. X dividido por x é 1. Então, x elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 0 é igual a 1. 1000 elevado a 0 é igual a 1. 10.000 elevado a 0 é igual a 1. Porém, 0 elevado a 0 também é igual a 1. Porém, não existe 0 dividido por 0. Porque seria 0 elevado a 1 dividido por 0 elevado a 1. Isto não existiria, mas pela propriedade ele vai existir, que é uma coisa interessante nessa abordagem matemática. Assim como multiplicação. Se eu tiver x elevado a 1 vezes x elevado a 1, eu repito a base e somo expoentes. Vai dar x ao quadrado. Se eu tiver, por exemplo, com alguns cálculos com infinito, se eu tiver um número k, uma constante qualquer, 10, 20, 30, 40, e multiplicar por infinito, o resultado vai ser infinito. Se eu somar infinitos, vai continuar dando infinito. Se eu multiplicar infinito, vai dar infinito. Se eu fizer infinito elevado a 1k, com k pertencente aos naturais, é claro, fora o zero, porque se eu botar infinito elevado a 0, vai dar igual a 1, porque vai dar infinito sobre infinito, como acontece infinito sobre infinito, vai ser igual a 1. Mas, elevado a k, excetuando o zero, esse asterisco significa isso, os números naturais sem o zero. K pertence aos números naturais sem o zero. Okay? Então, nessas propriedades nós conseguimos entender muito do funcionamento dos números naturais. Então, eu posso somar, subtrair, dividir, multiplicar, agir com potência, com radiciação, porém respeitando que os resultados disso tudo tem que ser um número natural, que varia entre 0 a infinito positivo, crescendo de 1 em 1. Okay? Então, esta é a aula do conjunto dos números naturais. E mais uma vez, vamos continuar com a aula do conjunto dos números inteiros, Faculdade Netcom. Estamos na disciplina de pré-cálculo.
E eu sou Paulo Fernandes. Então, no conjunto dos números inteiros, enquanto o conjunto dos números naturais ele ia de 0 a infinito, de 1 em 1, o conjunto dos números inteiros vem de menos infinito até mais infinito, indo de 1 em 1. Então, vou ter menos 10, menos 9, menos 8, passando pelo 0, 1, 2, 3. Então, esses são os conjuntos dos números naturais. Com isso, agora eu posso achar uma solução, por exemplo, de de 3 menos 5. Eu posso achar essa solução é encontrável. Então, posso ter também meus números inteiros sem o zero. Então, esse z com um asterisco significa que os números inteiros menos o zero. Assim, eu posso ter ele positivo, negativo, e posso ter ele positivo. E ele aceita todas as regras de potenciação: multiplicação, subtração, radiciação, ok? Divisão, todas elas são válidas. E os números inteiros são compostos pelos números naturais mais os números negativos, que vão de menos infinito até menos 1. Então temos essa propriedade. Porém, com uma coisa interessante, vale agora aquelas regras que nós aprendemos no ensino médio, da regra do sinal. Se eu tiver uma divisão, uma multiplicação, e for um número negativo por um número positivo, por exemplo, menos 3 vezes 2, então faça a multiplicação 3 vezes 2 e faça a regra do sinal, menos por mais, menos. Se for menos 3 vezes 2, menos por mais. Se for mais 3 vezes menos 2, fica mais por menos, também dá menos. Se for menos 2 vezes menos 2, então menos por menos dá mais. 2 vezes 2, 4, dá 4 positivo. Se eu tiver potência, também ela será válida, ok? Na regra da potência. Lembrando que o que eu não vou ter nos números inteiros? A mesma coisa que eu não tenho nos números naturais. Se eu tiver, por exemplo, 1 elevado a meio, vai dar a raiz quadrada de 1. Essa solução existe nos números naturais. Porém, 1 sobre 2 não faz parte dos números inteiros, nem faz parte dos números naturais. Meio não faz parte dele. 0,5, eu não vou ter 0,5 nos números naturais. Então, é bom nós prestarmos atenção nisso. Mesma coisa a regra da potência, regra da radiciação. Eu não vou ter uma raiz quadrada de um número negativo. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4 não é menos 2, não. Porque se eu pegar menos 2 e multiplicar por menos 2, menos por menos dá mais, 2 por 2 dá 4, então não dá menos 2. É esse tipo de coisa resolvido com os números complexos, com o conjunto dos números complexos. Então, no conjunto dos números naturais, eu vou ter as respostas que vão de menos infinito a infinito, mas crescendo ou descendo, né? Reduzindo o crescendo o número de 1 em 1. 1 em 1, 1 em 1, 1 em 1, 1 em 1. Então, eu posso ter multiplicação, posso ter divisão, posso dividir 10 por menos 1. Claro, 10 por menos 1, 10 por 1 é 10. Menos por mais, vai dar menos, é igual a menos 10. Posso multiplicar por menos 1? Claro, 10 vezes menos 1, 10 vezes 1, 10. Menos 1 vezes 10 dá menos por mais, dá menos, então dá menos 10. Então, tudo isso é possível de ser feito. Ok? Então, essa é a nossa aula sobre o conjunto dos números inteiros. Estamos na NetCom, a disciplina de pré-cálculo. Sou Paulo Fernandes e vamos ver alguns exercícios para nós resolvermos. Okay? Então, os exercícios eles serão... É interessante que você pegue as questões, faça elas. Então, eu vou dizer como resolver, você faça na mão. Porque matemática se resolve e ela se aprende com exemplos, com exercícios. Tem que praticar. Quanto mais te pratica, mais a gente se desenvolve, mais a gente aprende. Ok? Aí temos aqui, para definir o que é um número natural. Nós vimos que os números naturais são os números que variam de 0 até infinito, crescendo de 1 em 1. Dê um exemplo. Que exemplo você pode dar de um número natural? Você pode dar um exemplo para o número 1, número 2, ou pode dizer um resultado, por exemplo, uma soma, 2 mais 3, 10 dividido por 2. São resultados que vão dar um número natural. Um número inteiro é um número que vai de menos infinito, passando pelo 0 até mais infinito, crescendo de 1 ou decrescendo de 1 em 1. Então, menos 2, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3 até infinito. São números inteiros. E você pode dar esses números como exemplo e fazer uma operação. Por exemplo, menos 1
1 menos 10. 1 menos 10 dá menos 9. Exemplo do número inteiro. Aí diz aqui o número 2, a questão 2. Calcula as expressões abaixo e indique se elas têm solução de números inteiros. Vamos lá. 0 dividido por 1. Nós sabemos, se eu tiver nada e dividir para uma pessoa, a pessoa vai ficar com nada. Então dá 0. 0 faz parte dos números inteiros e naturais? Sim, faz parte dos dois. E menos 50 dividido por 25? Menos 50 vai ficar menos por mais dá menos. 50 dividido por 25 dá 2, dá menos 2. Menos 2 faz parte dos números naturais? Não. Faz parte dos números inteiros, número negativo. E se eu tiver um terço? Um terço não tem condições, não vai ter resultado nem nos números naturais, nem nos números inteiros. Raiz de 36. Raiz de 36, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? O número 6, óbvio. Então 6 vezes 6, 36. Então tem solução. Em que número? Em que conjunto numérico? Conjunto dos números naturais. 15 menos 25. Ora, 15 menos 25 é 10. Mas 10 positivo ou negativo? Menos 10. 10 negativo. Solução do conjunto dos números inteiros. 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Números naturais. Menos 3 ao cubo. Menos 3 ao cubo vai dar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos por menos mais, por menos menos. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Dá menos 27. Solução do conjunto dos números inteiros. 1 elevado a meio. Meio eu não tenho esse resultado no conjunto dos números inteiros. Mas a solução, sim, está no conjunto dos números naturais, porque vai dar a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada de 2 ao quadrado? 2 ao quadrado, raiz quadrada, 4 ao quadrado com a raiz, 2. Também teremos solução. Okay? Então esse é o exercício. Peço que façam, modifiquem os valores. No livro-texto que nós temos também, está na biblioteca virtual. Vocês podem utilizar e vão ter mais possibilidade de aprendizado. Agradeço a todos por tudo. Sejam todos bem-vindos à Netcom. E nós estamos com a disciplina de pré-cálculo. Sou Paulo Fernandes e nessa aula nós veremos o plano de ensino e a introdução da disciplina. A disciplina do curso de Engenharia Eletrônica, a disciplina de pré-cálculo, ela tem 80 horas trimestrais e a ementa do curso, a ementa da disciplina, ela envolve os conjuntos numéricos, conjuntos de números naturais, inteiros, racionais e irracionais, funções, conceitos e aplicações de algumas funções, okay? Função afim, função quadrática, polinomial, trigonometria, que também tem funções, também são representadas em funções, os números e o conjunto dos números complexos. Okay? Esse é o plano de ensino e a ementa do curso, a ementa da disciplina. Vamos lá. Como introdução, nós vamos ver uma experiência. Tem um vídeo da experiência, peço a todos que vejam o vídeo da experiência e antes de iniciar, procure um local calmo e tranquilo para que você possa ouvir e compreender bem a disciplina. Então, o que foi feito nesse experimento? Foi utilizado um cabo USB portado, um potenciômetro, um LED, certo? Que é um diodo emissor de luz, ele brilha, e um motor DC, um motor que ele vai girar com corrente contínua. Então, no cabo USB, ele foi ligado o fio VCC, o fio positivo dele, a um potenciômetro com variação de 9. Essa variação foi medida de 0 até 9,6 kΩ, ou aproximadamente 10 kΩ. A tensão do cabo foi medida em 5 volts, certo? O fio GND, ou terra comum, do cabo USB, ele foi ligado também no fio GND do motor CC, do motor DC. E o motor DC nós vimos pelo datasheet que ele gira com a tensão, ele tem seu giro máximo em uma tensão de 3,6 volts. Então foi ligado em sequência, ligado também ao motor em paralelo o LED junto com o motor DC. Assim, quando a tensão passar, vai alimentar tanto o LED quanto o motor DC. E o que é que foi visto? Cada vez que eu ia reduzindo a minha resistência em kΩ, saía de 9,6 kΩ, ia descendo, o motor não acontecia nada, até que chegou em uma resistência de 1,5 kΩ. Nisto, o motor começou a girar.
Nesse ponto foi medida a tensão, e a tensão foi de 1,5 volts. Então, eu posso representar isso no gráfico, onde eu pego o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal, e marco a minha resistência do potenciômetro em 1,5 kΩ e vejo o que é que apareceu em tensão no circuito. A tensão do circuito medida foi 1,5 volts no início do giro do nosso motor. Então, no resto das ordenadas, eu marco o ponto em 1,5 volts. E vou reduzindo o meu potenciômetro até zero. Quando ele chega em zero, eu vi que a tensão foi de 5 volts. Com a resistência de 0 ohm, eu tenho a tensão de 5 volts, o que pode ser visto. Então, se eu tiver apenas esses dois pontos, se eu traçar uma linha entre eles, eu tenho todas as infinitas possibilidades entre 0 volt, entre 0 kΩ e 1,5 kΩ para todas as respostas na diferença de potencial, na tensão. Por exemplo, se eu quiser um valor, eu posso simplesmente puxar uma linha no valor em kΩ e ver qual o resultado que aparece em volts. Se eu quiser, por exemplo, a 1 kΩ, basta eu subir, ver qual é o ponto que corta, que cruza na reta e seguir esse espelhamento até a tensão, até a DDP. E eu vou ver que aqui vai ter aproximadamente 3,2 volts. Assim, qualquer possibilidade, 1,2 kΩ, 0,5 kΩ, eu posso ter a minha tensão. Eu não preciso medir de novo com essa resistência. A partir desse gráfico, eu posso extrair diversas respostas. E esse gráfico é utilizado para N coisas. Mas para ter um maior conhecimento sobre esse gráfico, sobre o funcionamento do motor, sobre não apenas a matemática, mas a física envolvida, a forma como isto funciona, é necessário ter um conhecimento básico e um pouco mais profundo sobre os números, sobre os conjuntos numéricos, sobre os tipos de funções, sobre trigonometria, que também é utilizada, até sobre o número complexo para aplicações, por exemplo, em circuitos de corrente alternada que são utilizados em nossas residências, em indústrias, em circuito de TV, várias áreas da eletrônica de potência. Então, tudo isso está relacionado a um conhecimento básico, que é o que essa disciplina ela se propõe a fazer, a lembrar o que já foi abordado no ensino fundamental e médio, dando uma visão mais profunda sobre ele e fazendo com que tenha aplicações no mundo prático. Okay? Se não foi feito no ensino médio, mas agora nós vamos ver uma aplicação mais prática. Okay? Então, com isso, terminamos a nossa introdução. E dando continuidade, nós estamos com o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são aqueles números que eles variam entre 0 até infinito. Infinito é um número que não acaba. 3 milhões, 4 milhões, e sai subindo. Mas ele só varia de 1 em 1 unidade, de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4 e assim até o infinito. Então, todas as propriedades matemáticas também estão relacionadas com ele. Então, você tem soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, radiciação, porém com uma propriedade interessante. Na subtração, por exemplo, eu tenho 5 menos 3, é verdade. Porém, 3 menos 5 não aparece, não existe nos números naturais. Os números naturais vão de 0 ao infinito positivos. Então, todos os números positivos contando de 1 em 1. Também na multiplicação você vai ter 2 vezes 3, por exemplo, 10 dividido por 2. Porém, 2 dividido por 10 não existe nos números naturais. Em potenciação e radiciação também você vai ter raiz de 4, vai ter 3 ao quadrado, raiz de 4 é 2, 3 ao cubo é 9, é verdade. Porém, raiz de 2, raiz de 3 não existe nos números naturais. Como também você vai ter 0 dividido por 10. Isso existe, vai dar 0. Se eu tiver nada e dividir para 10 pessoas, cada um ficará com nada. Porém, 10 dividido para 0 não existe, não é possível. Eu não posso pegar uma coisa que existe e transformar ela em algo que não existe, em nada. Não posso pegar uma laranja e dividir, transformar fazer com que ela se transforme em nada. Não é possível. Eu posso dividir em partes muito pequenas que se aproximem de 0, de nada, mas nada em si não. Como, por exemplo, um fato interessante da potência. 2 elevado a 0 é igual a 1. Por que 2 elevado a 0 é igual a 1? Porque 2 elevado a 0, pela regra da potência,
pela propriedade da potência, o que é que nós vamos ter? Isso vai ser igual a x dividido por x, só que x sozinho, ele também é um número multiplicado por 1, multiplica 1, divide 1 e elevado a 1. Então ficaria x elevado a 1 sobre x elevado a 1. Pela propriedade da potência, eu repito a base e vou subtrair os expoentes. 1 menos 1 é 0. X dividido por x é 1. Então, x elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 0 é igual a 1. 1000 elevado a 0 é igual a 1. 10.000 elevado a 0 é igual a 1. Porém, 0 elevado a 0 também é igual a 1. Porém, não existe 0 dividido por 0, porque seria 0 elevado a 1 dividido por 0 elevado a 1. Isto não existiria, mas pela propriedade ele vai existir, que é uma coisa interessante nessa abordagem matemática. Assim como multiplicação. Se eu tiver x elevado a 1 vezes x elevado a 1, eu repito a base e somo expoentes. Vai dar x ao quadrado. Se eu tiver, por exemplo, com alguns cálculos com infinito, se eu tiver um número k, uma constante qualquer, 10, 20, 30, 40, e multiplicar por infinito, o resultado vai ser infinito. Se eu somar infinitos, vai continuar dando infinito. Se eu multiplicar infinito, vai dar infinito. Se eu fizer infinito elevado a 1k, com k pertencente aos naturais, é claro, fora o zero, porque se eu botar infinito elevado a 0, vai dar igual a 1, porque vai dar infinito sobre infinito, como acontece infinito sobre infinito, vai ser igual a 1. Mas elevado a k, excetuando o zero, esse asterisco significa isso, os números naturais sem o zero. K pertence aos números naturais sem o zero. Ok? Então, nessas propriedades nós conseguimos entender muito do funcionamento dos números naturais. Então, eu posso somar, subtrair, dividir, multiplicar, agir com potência, com radiciação, porém respeitando que os resultados disso tudo tem que ser um número natural, que varia entre 0 a infinito positivo, crescendo de 1 em 1. Okay? Então, esta é a aula do conjunto dos números naturais. E mais uma vez, vamos continuar com a aula do conjunto dos números inteiros, Faculdade Netcom. Estamos na disciplina de pré-cálculo e eu sou Paulo Fernandes. Então, no conjunto dos números inteiros, enquanto o conjunto dos números naturais ele ia de 0 a infinito, de 1 em 1, o conjunto dos números inteiros vem de menos infinito até mais infinito, indo de 1 em 1. Então, vou ter menos 10, menos 9, menos 8, passando pelo 0, 1, 2, 3. Então, esses são os conjuntos dos números naturais. Com isso, agora eu posso achar uma solução, por exemplo, de de 3 menos 5. Eu posso achar essa solução é encontrável. Então, posso ter também meus números inteiros sem o zero. Então, esse z com um asterisco significa que os números inteiros menos o zero. Assim, eu posso ter ele positivo, negativo, e posso ter ele positivo. E ele aceita todas as regras de potenciação, multiplicação, subtração, radiciação, ok? Divisão, todas elas são válidas. E os números inteiros são compostos pelos números naturais, mais os números negativos, que vão de menos infinito até menos 1. Então, temos essa propriedade. Porém, com uma coisa interessante, vale agora aquelas regras que nós aprendemos no ensino médio da regra do sinal. Se eu tiver uma divisão, uma multiplicação, e for um número negativo por um número positivo, por exemplo, menos 3 vezes 2, então, faça a multiplicação 3 vezes 2 e faça a regra do sinal, menos por mais, menos. Se for menos 3 vezes 2, menos por mais. Se for mais 3 vezes menos 2, fica mais por menos, também dá menos. Se for menos 2 vezes menos 2, então menos por menos dá mais. 2 vezes 2, 4, dá 4 positivo. Se eu tiver potência, também ela será válida, ok? Na regra da potência. Lembrando que o que eu não vou ter nos números inteiros? A mesma coisa que eu não tenho nos números naturais. Se eu tiver, por exemplo, 1 elevado a meio, vai dar a raiz quadrada de 1. Essa solução existe nos números naturais. Porém, 1 sobre 2 não faz parte dos números inteiros, nem faz parte dos números naturais. Meio não faz parte dele. 0,5, eu não vou ter 0,5 nos números naturais. Então, é bom nós prestarmos atenção nisso. Mesma coisa a regra da potência, regra da radiciação. Eu não vou ter uma raiz quadrada de um número negativo. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 4 não é menos 2, não.
Porque se eu pegar menos 2 e multiplicar por menos 2, menos por menos dá mais, 2 por 2 dá 4, então dá menos 2. É esse tipo de coisa resolvido com os números complexos, com o conjunto dos números complexos. Então, no conjunto dos números naturais, eu vou ter as respostas que vão de menos infinito a infinito, mas crescendo ou descendo, né? Reduzindo o crescendo o número de 1 em 1. 1 em 1, 1 em 1, 1 em 1, 1 em 1. Então, eu posso ter multiplicação, posso ter divisão, posso dividir 10 por menos 1. Claro, 10 por menos 1, 10 por 1 é 10. Menos por mais vai dar menos, é igual a menos 10. Posso multiplicar por menos 1? Claro, 10 vezes menos 1, 10 vezes 1, 10. Menos 1 vezes 10 dá menos, por mais dá menos, então dá menos 10. Então, tudo isso é possível de ser feito. Ok? Então, essa é a nossa aula sobre o conjunto dos números inteiros. Estamos na NetCom, a disciplina de pré-cálculo, sou Paulo Fernandes, e vamos ver alguns exercícios para nós resolvermos. Okay? Então, os exercícios eles serão... É interessante que você pegue as questões, faça elas. Então, eu vou dizer como resolver, você faça na mão. Porque matemática se resolve e ela se aprende com exemplos, com exercícios. Tem que praticar. Quanto mais te pratica, mais a gente se desenvolve, mais a gente aprende. Ok? Mas temos aqui, para definir o que é um número natural. Nós vimos que os números naturais são os números que variam de 0 até infinito, crescendo de 1 em 1. Dê um exemplo. Que exemplo você pode dar de um número natural? Você pode dar um exemplo para o número 1, número 2, ou pode dizer um resultado, por exemplo, uma soma, 2 mais 3, 10 dividido por 2. São resultados que vão dar um número natural. Um número inteiro é um número que vai de menos infinito, passando pelo 0 até mais infinito, crescendo de 1 ou decrescendo de 1 em 1. Então, menos 2, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3 até infinito. São números inteiros. E você pode dar esses números como exemplo e fazer uma operação. Por exemplo, menos 1, 1 menos 10. 1 menos 10 dá menos 9. Exemplo do número inteiro. Aí diz aqui o número 2, a questão 2. Calcula as expressões abaixo e indique se elas têm solução de números inteiros. Vamos lá. 0 dividido por 1. Nós sabemos, se eu tiver nada e dividir para uma pessoa, a pessoa vai ficar com nada. Então dá 0. 0 faz parte dos números inteiros e naturais? Sim, faz parte dos dois. E menos 50 dividido por 25? Menos 50 vai ficar menos por mais dá menos. 50 dividido por 25 dá 2, dá menos 2. Menos 2 faz parte dos números naturais? Não. Faz parte dos números inteiros, número negativo. E se eu tiver um terço? Um terço não tem condições, não vai ter resultado nem nos números naturais, nem nos números inteiros. Raiz de 36. Raiz de 36, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? O número 6, óbvio. Então 6 vezes 6, 36. Então tem solução. Em que número? Em que conjunto numérico? Conjunto dos números naturais. 15 menos 25. Ora, 15 menos 25 é 10. Mas 10 positivo ou negativo? Menos 10. 10 negativo. Solução do conjunto dos números inteiros. 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Números naturais. Menos 3 ao cubo. Menos 3 ao cubo vai dar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos por menos mais, por menos menos. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Dá menos 27. Solução do conjunto dos números inteiros. 1 elevado a meio. Meio eu não tenho esse resultado no conjunto dos números inteiros. Mas a solução, sim, está no conjunto dos números naturais, porque vai dar a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada de 2 ao quadrado? 2 ao quadrado, raiz quadrada, 4 ao quadrado com a raiz, 2. Também teremos solução. Okay? Então, esse é o exercício. Peço que façam, modifiquem os valores. No livro-texto que nós temos também, está na biblioteca virtual. Vocês podem utilizar e vão ter mais possibilidade de aprendizado. Agradeço a todos por tudo.